Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou uma das tutoras do projeto Fireman de redação, e aí hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre recorte temático e análise temática referente a temas de dissertação argumentativa, principalmente o que envolve o Enem. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse recorte temático, ajudar vocês a entenderem o que o tema pede, o que aquele títulozinho do tema pede. Muita gente acaba se embolando, esquece um pouco de falar sobre o que o tema está realmente pedindo. Então, para você alcançar o seu tão sonhado 1000, nós vamos conseguir agora entender um pouco mais sobre esse recorte temático. Então, vamos lá. O nosso tema, então, é a análise temática do projeto Fireman de redação, e eu vou tentar auxiliar vocês da melhor forma possível. Bom, é uma aula curtinha, mas com bastante conteúdo. O que acontece? Eu fiz alguns recortes temáticos, como vocês podem ver aqui, e o primeiro recorte temático que eu fiz foi sobre o tema do Enem de 2019, do ano retrasado, né? Que foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá, então, falar comigo sobre isso. A primeira palavra que a gente tem aqui é a democratização. Então, o que eu não posso deixar de falar, nesse núcleo, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho três núcleos. Eu tenho a democratização, acesso ao cinema no Brasil. O meu primeiro núcleo que eu tenho que abordar é o quê? Eu tenho que olhar para o meu tema e identificar os núcleos. Aqui a gente identificou esses três núcleos, e o que eu vou fazer em cima disso? Primeiramente, eu vou falar da democratização. A democratização é quando eu tenho, quando eu ofereço, né, para o maior número de pessoas possíveis, condições semelhantes, tá, de forma mais igualitária, eu ofereço acesso a algum bem, ok? Isso é a democratização, eu oferecer acesso a algum bem ou a algo para o maior número de pessoas possíveis, de forma que isso se torne um acesso democrático, um acesso ao povo, né? Beleza, então isso é democratização. Só que ele está falando de democratização em relação a quê? Do acesso ao cinema. Onde? No Brasil. Então, esse é o recorte temático. E o que a minha redação ela precisa ter? Ela não vai falar só do acesso ao cinema no Brasil. Ela vai falar de formas e como ocorre, né, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse acesso democrático, como tornar esse acesso mais democrático? E aí você vai encaixando os seus repertórios, o seu conhecimento prévio, que é essencial para que você consiga realizar uma boa redação, uma redação consistente, uma redação que tenha argumentos válidos, uma redação interessante, como você vai fazer, como você vai entender um pouco mais dessa democratização, ok? Em 2018, nós tivemos a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Beleza. Aí teve gente que escreveu a redação só falando do controle de dados. É isso que o tema pede? Não. O meu tema, gente, essa frase, esse recorte temático, ele não está pedindo para você falar do controle de dados. Ele está pedindo para você falar da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Se eu falasse só sobre controle de dados, estaria faltando a maior parte do meu núcleo do recorte temático, que é a manipulação do comportamento do usuário. O que então eu tinha que constar na minha redação? Eu tinha que falar que existe controle de dados na internet. Beleza. Só que esse controle de dados, ele gera uma manipulação do comportamento do usuário. Vocês entenderam? Como que vocês vão analisar? É como se isso aqui tivesse numa voz passiva. Quem que é controlado? O comportamento do usuário é controlado por quem? Pelo controle de dados na internet. Então, correlacionando esses dois aspectos, eu consigo entender a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, eu falaria de controle de dados, mas, ao mesmo tempo, eu deveria, como um estudante que presta atenção nos núcleos dos recortes temáticos, eu deveria entender que a manipulação do comportamento ela deveria estar intrinsecamente ligada e relacionada ao controle de dados na internet, ok?
2017. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Eu tinha que falar só de surdos? Não, gente. Vocês têm que aprender a entender o recorte temático. Eu tenho desafios. Em relação a quê? Para quê? Para a formação educacional de surdos no Brasil. Eu tinha que falar de formação educacional de surdos? Sim, mas a minha dissertação giraria em torno da formação educacional? Não, mas o que torna desafiador a formação educacional de surdos no Brasil? Então, a minha dissertação ela não vai falar de surdos no Brasil ou da educação de surdos, não, mas dos desafios, do que torna desafiador educar surdos no Brasil, beleza? Em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu vou falar de intolerância? Eu vou falar que existe, vou colocar tipos de intolerância, vou exemplificar, vou usar argumentação por exemplificação, mas eu vou falar sobre isso, só isso, não. Eu vou dar uma solução. O que o tema, esse recorte temático pede? Ele pede caminhos para combater. É como se ele falasse assim, olha, o seu texto vai girar em formas de solucionar a intolerância, beleza? Em 2015 foi um tema que muita gente fugiu, tangenciou, por quê? Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Teve gente que só falou da violência. A violência, ela existe? Existe. Todo mundo sabe que violência contra a mulher existe, mas o tema, ele pede para você falar da persistência. Porque mesmo sabendo que a violência contra a mulher é errada, mesmo sabendo que feminicídio é crime, enfim, que envolvem temas jurídicos e legais, mesmo sabendo que isso não é uma atitude correta, ainda assim, na contemporaneidade, a violência contra a mulher na sociedade brasileira, ela persiste. Por que ela persiste? Mesmo sabendo que não é uma atitude coerente, uma atitude sadia ou uma atitude condizente, né? Não só condizente, né, gente? A violência contra a mulher, não só na sociedade brasileira, mas qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, enfim, é abominável. Então, aqui você tinha que tratar sobre a persistência. E é basicamente isso. O que eu dou dica para vocês? Peguem o recorte temático, dividam esse recorte temático em núcleo e fala, se é democratização, eu tenho que falar de democratização. Se é acesso ao cinema relacionado à democratização, eu tenho que juntar isso e a todo tempo correlacionar isso no meu texto, tá bem? Então, essa foi a nossa aula. Foi uma aula para vocês entenderem mesmo como acontece esse recorte temático, o que é interessante de vocês analisarem entre um e outro, como partir, identificar esses núcleos, para quê, gente? Para vocês evitarem de perder ponto em competências que vocês não precisariam perder, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula.